Pessoal, boa tarde. Meu nome é André Monteiro. Vamos a mais uma videoaula sobre o MIT App Inventor. Hoje na nossa videoaula a gente vai trabalhar a entrada de dados no app. Até então, nas videoaulas anteriores, a gente trabalhou somente saída de dados, seja uma impressão de uma mensagem na tela, a imagem de um browser na tela. Então, saída de dados, né? Os dados sempre saíram do app, eram apresentados ao usuário. Hoje a gente vai ver como é que o usuário insere dados, seja valores, palavras, etc. Então eu vou iniciar um projeto novo aqui. Vou botar que o nome do projeto é entrada de dados. Aqui não pode espaço, né? Entrada de dados. Ele vai abrir minha tela. Eu vou usar como uma aplicação exemplo uma calculadora. Então a ideia vai ser uma calculadora que faz as 4 operações básicas, né, aritméticas, e o usuário vai entrar com os operandos, né, os valores que ele vai fazer a conta, e vai selecionar a operação que ele vai fazer e o resultado vai ser apresentado na tela. Então eu vou criar uma organização aqui vertical, onde eu vou colocar os locais onde o usuário vai entrar com os valores. Então eu vou botar primeiro uma legenda aqui, dizendo que essa legenda vai ser para ele entrar com operando 1. Operando 1. E aí a minha entrada de dados desses dois operandos vai ser por meio dessa caixa de texto. É como se fosse um local onde o prompt, né, vai ficar piscando ali para o usuário colocar alguma coisa. Numa tela touchscreen, se ele clicar ali, vai aparecer aquele teclado, né, com letras e números, etc. Então, para o usuário poder inserir o operando propriamente dito, eu vou botar uma caixa de texto aqui. Eu vou configurar a altura dela aqui para ser 10% da tela e a largura 20%. Só para organizar, opa, não botei aqui o valor, 20%. E aí mais uma legenda para indicando uma mensagem para o usuário colocar o operando 2. Então esse aqui vai ser o operando 2. E mais uma caixa de texto, né, para ele inserir o valor propriamente dito, né? Então também vou botar essa caixa de texto com uma altura de 10% e uma largura de 20%, vai ficar igual a outra. É interessante nessas caixas de texto, você pode deixar o que a gente chama aqui de dica. Dica é como se fosse, vai ser uma palavra, né, uma frase que vai ficar dentro da caixa de texto quando o app executar. Como se fosse um indicativo do que o usuário tem que colocar ali. Como eu já estou colocando aqui numa outra legenda, que é o operando 1, eu vou deixar essa caixa com a dica, vou botar op1, só para a gente ver no app isso acontecendo. E essa caixa aqui eu vou deixar sem mensagem de dica, tá? É só limpar esse espaço aqui, dica. Então, ok, tenho meus locais aqui para entrada de dados. Aí, essa calculadora ela pode ser, né, feita de várias formas. Você poderia usar 4 botões aqui, com as 4 operações. Um botão para soma, um botão para subtração, um botão para multiplicação, um botão para divisão. E quando o usuário clicasse nesse botão, lá nos blocos a gente especificaria a operação que ele vai fazer. Eu vou usar uma outra abordagem, que é bem interessante, que é essa aqui, escolhe lista. Que é, na verdade, quando eu apertar aqui, ele abre uma tela provisória com as possibilidades de escolha que ele tem, como se fosse uma lista para escolher a operação. Então, onde é que eu configuro quais as possibilidades que vão aparecer quando o usuário clicar nesse botão da lista? Aqui, ó, na cadeia de elementos, na propriedade. É só eu botar os nomes ou as opções que eu quero para adição. Vou escrever errado aqui. Adição, vírgula. Ele vai considerar que o primeiro elemento a ser escolhido é a adição, o segundo, subtração. Só separar os elementos por vírgula. Multiplicação, vírgula, divisão.
Então, como eu botei 4 elementos aqui, separados por vírgula, no app, quando eu clicar nesse botão, ele vai abrir uma tela provisória com essas 4 opções, para ele selecionar uma delas. Aqui no texto aqui padrão, eu vou botar aqui, ó, escolha a operação. Tá, então, isso aqui vai ser um botão que quando o usuário clicar no app, vai para a tela provisória com as 4 possibilidades que eu coloquei aqui. Se eu botasse 5, 6, 7, iam ser 5, 6, 7 possibilidades de seleção. Né? Cada possibilidade é uma cadeia de caracteres, né? Uma string, uma palavra separada por vírgula. A separação por vírgula indica para o app quantas são as opções. Então, por fim, eu vou botar uma legenda aqui para dizer que o usuário, o resultado, né? Eu vou botar essa legenda dentro de uma organização horizontal, para ficar uma do lado da outra, porque vai ser uma mensagem que eu vou dizer. Eu vou lá na legenda, vou dizer que, botar a mensagem dizendo o resultado é, o resultado é, 2 pontos, e uma outra legenda do lado, onde aí sim o resultado vai aparecer. Essa legenda aqui, o resultado é uma legenda estática, né, que a gente discutiu em aulas anteriores. Aqui vai entrar do lado, que é a legenda onde vai aparecer o resultado. Então aqui eu vou até deixá-la em branco, o texto. O resultado vai aparecer ali. Vai acontecer aquilo, né? Parece que aqui não tem uma legenda, mas na verdade tem, porque ela não tem texto nenhum. É a minha legenda 4, essa aqui. Então a cara do meu app é essa aqui. O usuário vai colocar o primeiro operando aqui, o segundo operando aqui, vai escolher a operação por meio dessa escolhe lista, dessa opção, aqui meu elemento, e quando ele clicar na opção na tela provisória, o resultado vai aparecer aqui. Então, a primeira abordagem que eu tinha falado dos botões, a gente já usou botões nas aulas anteriores, não teria problema. Outra opção interessante para esse tipo de abordagem, quando você tem que escolher uma operação ou alguma coisa a ser feita, é essa lista suspensa. Essa lista suspensa, pelo desenho que está, é quando você clica e ele corre para baixo, né, abre uma subaba com as opções que eu posso escolher. Também é uma opção bem interessante para esse tipo de abordagem. E tem esse visualizador de lista que ele vai colocar na área do visualizador uma lista de opções. Ele não vai abrir uma tela provisória como a escolhe lista faz. Ele já coloca a própria lista na tela. Então, a título de exercício, para vocês explorarem as opções, eu sugiro fazer essa calculadora, né, fazer várias versões dela, tanto com o botão, que a gente já viu nas aulas anteriores, com esse escolhe lista, que é o que a gente vai usar aqui, com o visualizador de listas e com a lista suspensa. Tá? Para a gente treinar as opções, porque nas videoaulas eu não vou conseguir abordar todas as opções de interface, né? Essas listas, opções, então fica uma opção interessante. Então lá nos blocos, agora o que eu tenho que fazer é o seguinte, ó. Eu vou pegar o meu escolhe lista, então, né, essa opção depois que eu escolhi um elemento, o que eu vou fazer? Né? Na verdade, o que eu vou fazer eu vou ter 4 opções, né? Então eu vou ter que, de certa forma, explicitar qual opção vai fazer qual coisa, né? Porque se eu clicar em adição, eu tenho que somar os valores. Se eu clicar em subtração, eu tenho que fazer a subtração dos valores. Então a gente vai usar esse nosso bloco de controle, que é o nosso C, então, né? O if, else, que qualquer linguagem de programação tem de forma bem básica. E como eu vou ter 4 opções, eu vou setar ele aqui, ó, nas configurações, para eu ter 4 opções de escolha, né? Então é só colocar mais 3, ó, porque a primeira, se, então, já é padrão, já vem. Então aqui eu vou botar a opção que se ele selecionar adição, eu faço adição. Se não, se ele selecionar subtração, eu faço subtração. Se não, se for multiplicação, multiplicação. Se não, divisão, eu farei uma divisão. Então meu botão vai entrar aqui, ó. E aí agora eu tenho que dizer, né, lembrando que as minhas possibilidades da escolha de lista
são esses 4 elementos que coloquei aqui na cadeia. Né? Então eu vou dizer lá nos blocos que se um desses elementos for escolhido, eu vou fazer alguma coisa. Então eu venho aqui, ó, se na minha escolhe lista eu escolher, desculpa, aqui, se na minha escolhe lista, né, se o elemento escolhido for eu vou usar uma lógica comparativa, né, para perguntar se o elemento selecionado, ó, a lógica comparativa eu peguei aqui naquele bloco de lógica padrão. Se o elemento selecionado na minha escolhe lista, né, a seleção, for igual à adição, a palavra adição, então tem que vir aqui no texto, pegar a palavra adição. Obviamente, a grafia daqui tem que ser igual àquela que a gente configurou aqui, porque senão ele não vai ser igual, né? Vai ser uma palavra diferente, ele não vai entender. Então, se a minha opção escolhida for adição, um daqueles elementos da cadeia, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma operação matemática entre aqueles elementos. Então, eu vou dizer que a minha legenda 4, onde aparece o resultado, ela vai ser ajustada, né? Em qual propriedade? No texto. Para quê? Para uma operação aritmética de adição. E qual vai ser o input dessa adição? Qual vai ser os elementos que vão ser feitos a soma? É justamente o conteúdo da caixa de texto 1. Vamos ver aqui, ó, propriedade, o texto, né, que entrar naquela caixa de texto, e o conteúdo da caixa de texto 2. Né, o texto que entrar naquela caixa de texto. Então, ó, aqui está a minha opção da lista que vai ser escolhida. Então, eu vou dizer se a minha seleção dessa lista foi igual à palavra adição, né? Se eu clicar na palavra adição naquela tela provisória, eu vou ajustar a minha legenda onde aparece o resultado para fazer uma soma entre o input, né, a entrada de dados da caixa de texto 1, que é essa aqui, ó, que eu estou esperando o operando 1, e a entrada de dados da caixa de texto 2, que é essa aqui, onde eu estou esperando o operando 2. Então, ele vai fazer essa soma. Agora, o que eu tenho que fazer é basicamente repetir isso para as 4 operações aritméticas. Então, eu vou até usar umas opções aqui para Ctrl+C, Ctrl+V. Agora, se não for adição, né, então eu vou ter a segunda possibilidade. Se for o quê? Vamos botar subtração. Não precisa ser na ordem que você definiu os elementos lá na propriedade da escolha de lista. Né? Eu posso ser em qualquer ordem, porque aqui ele vai usar a lógica de testar e ver se a palavra é igual. Então, não precisa ser a mesma ordem lá. Eu vou colocar por uma questão de facilidade. Até vou copiar esse bloco também. É só dar um Ctrl+C, Ctrl+V no teclado. Bota aqui. Só que agora a minha operação, né, não é mais soma, é subtração. Então, vou apagar isso aqui, vou levar a caixinha aqui, ó, da matemática para subtração. E o input é sempre o mesmo, né? O conteúdo está na caixa de texto 1 com o conteúdo que está na caixa de texto 2. Então, isso aqui eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V simples. Vou fazer agora a mesma coisa para multiplicação. Então, se a seleção escolhida na minha lista for a palavra multiplicação, o que eu vou fazer, né, ajustar a legenda. Opa, desculpa, esqueci o Ctrl+C, Ctrl+V. Vou ajustar a legenda, mas agora não é mais subtração, é uma multiplicação. Vou apagar esse bloco para trazer o bloco da multiplicação para cá. Vai ser o conteúdo que está na caixa de texto 1, multiplicando o conteúdo que está na caixa de texto 2. Essas propriedades aqui, ó, tanto da soma quanto da multiplicação, como elas são operações comutativas, né, eu posso trocar a ordem dos elementos, que não faz diferença. Então, aqui eu posso fazer uma série de multiplicações, de quantos números eu quiser. O padrão são 2. Se eu quisesse fazer de 3, 4, 5 números, é só arrastar isso aqui para cá. Ó. Tá? Como eu vou fazer só de 2, então já está no padrão. Vocês usarem essas caixinhas, vocês vão ver que tanto a adição quanto a
multiplicação, como são comutativas, você pode botar. Subtração e divisão não são comutativas a princípio. Então ele não vem com essa possibilidade. Então a última possibilidade é justamente a minha divisão. Vou trazer para cá. Esqueci aqui primeiro, desculpa. Se o elemento selecionado for igual a divisão, então a minha legenda do texto 4 vai ser alterada, vai ser setada para o resultado da divisão entre o conteúdo que está na caixa de texto 1 e o conteúdo que está na caixa de texto 2. Então pronto, está feito meu app, meus blocos. Lembrando que essa palavra que está aqui tem que ser exatamente as mesmas palavras, né, que você definiu aqui na minha cadeia de elementos. Porque se for uma palavra diferente, por exemplo, eu errar a grafia, esquecer esse i aqui da adição, por exemplo, aqui vai ficar adição, né, como se fosse sem o i. E não vai ser igual a esse elemento aqui. Então, por dentro do app, ele não vai entender que a minha adição é de fato a adição. Então, cuidado na hora da grafia. Só confere que está realmente ok. Tá? Vamos iniciar o meu emulador para a gente testar o app. Tá? Então, lembrando que esse caso é bem interessante você testar outras possibilidades com botões, minha lista, aquela lista que corre para baixo com os elementos, para vocês treinarem outras possibilidades de seleção, de opções, etc. Porque dependendo do app, algumas são mais interessantes que outras, ou algumas até são visualmente mais interessantes que outras, ficam melhor, né? Digamos assim. Então estou iniciando aqui. Eu acho que eu tinha esquecido de resetar a conexão. Vou começar o emulador de novo. Eu tinha esquecido de fazer e aí ele acaba não iniciando de forma correta. Está iniciando. Tá? Lembrando que meus blocos estão aqui. Tá? Para cada operação, basicamente, eu faço a mesma coisa. Né? A adição, eu só estou mudando aqui, se vocês repararem, são os blocos azuis. Tá? Que são justamente os blocos que representam cada operação aritmética. Mas para cada opção eu faço a mesma coisa, que é ajustar a minha legenda 4, que é onde aparece o resultado, para a operação desejada. Então aqui é soma, aqui é subtração, aqui é multiplicação e aqui é divisão. Então ele está lá iniciando o nosso emulador. Como eu não tenho dispositivo móvel Android, né, tem que usar o emulador. Se você já tiver o dispositivo, conforme a gente conversou nas últimas videoaulas, você pode testar diretamente no dispositivo. Então, ele já vai abrir aqui o app direto. Olha lá, aquela questão da dica. Lembra que a caixa de texto 1 eu deixei com aquela dica? É essa palavra que fica dentro da própria caixa de texto, um pouquinho mais clara, né? Mas se você clicar aqui, ele vai sobrescrever o que está em cima. É como se fosse exatamente uma dica para o que o usuário tem que colocar ali. Então, meu primeiro operando vai ser 3. E meu segundo operando, aqui eu não coloquei dica, né? Vocês repararam que não apareceu aquela opção. 8. Então, entrei com os operandos. Aí aqui, eu vou escolher, olha lá, como é que ele abre, como se fosse uma tela provisória com aquela cadeia de elementos que eu coloquei na propriedade. Então, eu vou colocar a adição, 11. Vamos fazer agora uma subtração, menos 5, né? Porque é 3 menos 8. Multiplicação, 24, divisão, 0,375. Se eu alterar aqui os valores, fazer só o último teste, botar de operando 5 e operando 2, 6. Opa, saiu 86. 6. Ok, então, operação, adição, 11. 5 mais 6, 11. Subtração, menos 1. Multiplicação vai dar 30. E divisão 0,8333. Então, essa foi a nossa primeiro app com entrada de dados, né? Aqui, a minha entrada está tanto sendo os operandos, né? São os valores,
quanto às opções que o usuário tem para fazer uma ação no meu app. Aqui eu tenho 4, né? Tá? Então, basicamente, são duas formas de você pegar dados ou opções do usuário e configurar. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de treinar os apps com aquelas outras opções para você escolher a operação que você vai fazer, porque vai ser bem útil aqui para frente. Ok? Obrigado e até a próxima videoaula.